Alguma vez sentiu que não se encaixa bem? Que vê a vida de forma diferente das pessoas à sua volta, mesmo dos outros crentes? Tem um profundo sentimento de vocação, mas não consegue explicá-lo completamente? Se sim, pode ser um dos escolhidos de Deus. Nem todos têm esta marca divina. Nem todos são separados. Mas quando você é, os sinais começam a se revelar, silenciosamente, poderosamente e de forma inconfundível. Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os chamados. Quando o céu marca uma pessoa para uma missão divina, algo começa a mudar na sua vida. Há uma preparação oculta acontecendo nos bastidores. Os escolhidos não são escolhidos porque são perfeitos. São escolhidos porque carregam algo dentro de si que Deus quer usar. Algo que o mundo talvez nunca compreenda. Esta mensagem é para aqueles que se sentiram diferentes durante toda a sua vida, para aqueles que lutaram em lugares silenciosos, choraram em segredo e carregaram um peso no seu espírito que os outros não podiam ver. Não estás a imaginar coisas. Não estás quebrado. Estás marcado. Continua a ver este vídeo. Vamos revelar as 7 marcas ocultas que apenas os escolhidos têm. Não são sinais físicos, mas indicadores espirituais de que Deus os separou para algo superior. À medida que formos abordando cada um deles, começará a ver-se na palavra de Deus. Compreenderá que o que tem vivido é divino desde o início. Os escolhidos de Deus nem sempre são os mais barulhentos da sala. São aqueles que caminham com obediência silenciosa, lutam em segredo e confiam quando nada faz sentido. Jeremias 1:5 diz: Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de nasceres, eu te consagrei. Eu te designei profeta das nações. Isso significa que foste marcado antes do início dos tempos. Portanto, se tens sentido pressão, poda ou atração, não ignores. Esses não são sinais comuns. São impressões digitais celestiais. Estás a ser preparado. Estás a ser posicionado. Romanos 8:30 nos lembra: E aqueles que ele predestinou, também chamou. Aqueles que chamou, também justificou. Aqueles que justificou, também glorificou. Isso não é aleatório. Não é coincidência. É a marca dos escolhidos. Antes de encerrarmos, se ainda não se inscreveu, faça-o e junte-se ao nosso ministério. Está pronto para descobrir os 7 sinais que revelam quem Deus escolheu para o seu propósito? Vamos começar. Número 1. Sensibilidade incomum. Há atmosferas espirituais. Alguma vez entrou numa sala e sentiu imediatamente algo mudar no seu espírito? Talvez nenhuma palavra tenha sido dita, mas algo na atmosfera deixou o seu coração inquieto. Talvez tenha sentido algo pesado, escuro ou caótico, e não soubesse por quê. Ou talvez tenha acontecido o contrário. Você entrou num lugar e de repente sentiu paz, como se o céu tivesse descido à terra. Amado, isso não é imaginação sua. É um sinal. É um dos sinais ocultos dos escolhidos. Deus tornou o seu espírito sensível, não para o seu desconforto, mas para a consciência divina. Essa sensibilidade não é algo que você desenvolve sozinho. Não é ensinada pelo homem. Ela nasce no espírito. É um dom de Deus para aqueles que ele separa. Nasceu com receptores espirituais que captam coisas que os outros ignoram. O que os outros descartam como coincidência, você discerne como movimento espiritual. Enquanto os outros estão presos ao físico, o seu espírito está sintonizado com algo mais profundo. Isso porque o céu investiu em você. Você não é apenas um crente. Você é um vaso. Jesus tinha essa sensibilidade. Ele entrou no templo e imediatamente soube que se tinha tornado um covilho de ladrões. Ele discernia o coração das pessoas sem que elas dissessem uma palavra. Isso não era inteligência emocional, era percepção espiritual. Ele não era movido pelas aparências, porque o seu espírito estava ligado ao Pai. Quando és escolhido, herdas esse tipo de sensibilidade. É por isso que certas conversas te entristecem. É por isso que não consegues ignorar a sensação de que algo está errado. Não estás a ser dramático, estás a despertar. 1 Coríntios 2,14 diz: A pessoa sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
mas considera-as loucura e não pode compreendê-las, porque só podem ser discernidas pelo Espírito. Isso significa que muitas vezes sentirás coisas que os outros não compreendem. Eles podem até ridicularizar-te por isso. Mas não desanimes. Tu foste feito assim por uma razão. Deus tornou-te espiritualmente alerta para que possas caminhar em sabedoria, não em cegueira. Já reparaste como alguns ambientes te esgotam, mesmo quando não dizes uma palavra? Isso não é fadiga social. É o teu espírito a perceber uma batalha. É o teu homem interior a ficar de guarda. Podes entrar em certos lugares e sentir que não podes ficar muito tempo, não porque o local está lotado, mas porque a atmosfera é espiritualmente hostil. É o teu espírito a proteger-te. Deus está a usar a tua sensibilidade como um sistema de alerta. Sentes o que os outros ignoram porque foste chamado para interceder, onde os outros permanecem passivos. Também podes notar como ficas profundamente comovido durante a adoração. Uma única palavra em uma música te emociona. Uma passagem da Bíblia lida em voz alta agita o teu coração. Isso não é fraqueza. É uma resposta à presença de Deus. Os escolhidos não encontram Deus casualmente. Eles o sentem profundamente. Você chora, não porque é emotivo, mas porque o seu espírito reconhece o peso da glória. Você pode se sentir oprimido durante a oração, não porque está cansado, mas porque o céu está pressionando a sua alma. Esse é o tipo de intimidade que Deus constrói com aqueles que Ele separa. Muitas vezes, essa sensibilidade irá isolá-lo. Outros podem não entender porque se afasta de certas amizades, conversas ou ambientes. Podem acusá-lo de ser crítico ou excessivamente espiritual. Mas, amado, você está simplesmente respondendo ao impulso do Espírito Santo. Quando Deus o marca, Ele sintoniza os seus sentidos espirituais para o discernimento. Você não pode andar onde todos os outros andam. Você não pode se divertir com o que os outros se entregam. O seu espírito rejeita qualquer coisa que ameace a sua consagração. Não é orgulho, é proteção. João 10, 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando és escolhido, começas a ouvir Deus mesmo no silêncio. Começas a sentir a sua orientação mesmo sem trovões ou relâmpagos. A tua sensibilidade torna-se a tua bússola. É assim que sabes quando avançar, quando parar e quando interceder. Não precisas de uma sarça ardente para saber que Deus está a falar. O teu espírito dá testemunho. Ouves-o no silêncio. Sentes os seus impulsos no teu coração. E é isso que te diferencia. Este nível de consciência espiritual muitas vezes vem acompanhado de responsabilidade. Deus usará a tua sensibilidade para revelar coisas que exigem ação. Pode ser chamado a orar quando os outros estão a dormir. Pode sentir o fardo de interceder por alguém num momento em que essa pessoa não pediu ajuda. Às vezes, Deus irá acordar-te no meio da noite e o teu espírito ficará pesado. Nem sempre é por ti. Pode ser por uma nação, uma família ou um amigo. Quando és escolhido, o teu espírito torna-se um instrumento de alerta de Deus. E sim, este dom às vezes parecerá um peso. Perguntarás por que não pode ser normal. Vai desejar não sentir tanto. Vai querer ignorar a inquietação no seu espírito e viver a vida como todos os outros. Mas Deus não vai deixar. Não porque Ele quer sobrecarregar-te, mas porque Ele escolheu-te. Ele precisa de alguém que sinta o que Ele sente. Ele precisa de alguém que carregue o que os outros deixam cair. Tu és essa pessoa. Mesmo nos momentos em que duvidar de si mesmo, quando se perguntar se a sua sensibilidade espiritual é excessiva, lembre-se disto. Deus deu-lhe esse discernimento para proteger, guiar e preparar-lhe. O inimigo odeia que você sinta a presença dele. Ele odeia que o seu espírito recue quando ele tenta entrar no seu espaço. Ele prefere que você seja insensível, indiferente e indiferente. Mas Deus manteve-o sensível por uma razão. Hebreus 5,14 diz: Mas o alimento sólido é para os maduros, que pelo uso constante se exercitaram a distinguir o bem do mal. Tu não és facilmente enganado. Tu foste treinado no Espírito.
Os teus ouvidos não estão apenas a ouvir, eles estão a discernir. Os teus olhos não estão apenas a ver, eles estão a perceber. Tu percebes o que está oculto porque nasceste para um chamado superior. Não ignores os sinais. Não silencie o seu espírito para se misturar. Deus não o escolheu para se conformar. Ele escolheu-o para levar clareza aos lugares escuros. Quando o seu espírito se entristece num ambiente, isso não é desconforto, é desaprovação divina. Quando o seu coração se alegra num momento de adoração, isso não é emoção, é conexão sagrada. Quando sente o fardo de orar sem motivo, isso não é ansiedade, é intercessão. Cada reação no teu espírito é uma conversa com o céu. Não a ignores, não a silencies. Abraça-a. Número 2. Uma fome inexplicável por Deus. Existe um tipo de fome que vai além do corpo. Não pode ser satisfeita com comida ou bebida. Permanece mesmo em momentos de abundância e alegria. Não é o desejo por coisas, fama ou sucesso. É mais profunda. É a dor da alma pelo seu Criador. Esta fome não é comum. Não é natural para a carne. É sobrenatural. É um desejo divino, plantado pelo próprio Deus nos corações daqueles que Ele escolheu. Quando carregas esta fome, não consegues descansar. Não consegues te estabelecer. Nada neste mundo satisfaz. O teu espírito permanece ansioso, mesmo quando a tua vida parece plena. Isso, amado, é a marca dos escolhidos. Essa fome geralmente começa silenciosamente. Pode até não saber como chamá-la. Apenas sente que há mais na vida, mais na fé, mais em Deus do que lhe foi dito. As pessoas ao seu redor parecem satisfeitas com águas rasas, mas algo dentro de si o leva a ir mais fundo. Tenta distrair-se, entorpecer o anseio, mas ele continua crescendo. Nas conversas, na solidão, até mesmo na adoração, ele o segue. Pode chorar sem motivo, orar sem palavras, ou acordar à noite simplesmente precisando estar na presença dele. Isso não é coincidência, é o Espírito atraindo-o. Salmos 42, 1-2 diz: Como o cervo anseia por correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e encontrar-me com Deus? Isso não foi escrito por um novato na fé. Foi escrito por alguém que caminhou com Deus e ainda ansiava por mais. Esse é o paradoxo da fome divina. Quanto mais você prova de Deus, mais você quer. Quanto mais você se aproxima dele, mais percebe que ainda há mais. Para os escolhidos, não há linha de chegada na busca. Não há aposentadoria espiritual. Há apenas um aprofundamento. Essa fome torna você diferente. Faz com que você se afaste do que é normal. Começas a desejar o silêncio em vez do barulho, a verdade em vez das tendências, a profundidade em vez da superfície. Descobres que não te interessam a religião superficial e a fé ritualística. A igreja para ti não é apenas um hábito semanal, é um encontro sagrado com aquele que a tua alma ama. A adoração não é entretenimento, é um encontro. A oração não é uma tarefa, é onde respiras. Anseias por ouvir a sua voz, anseias por sentir a sua presença, e quando não o fazes, fica um vazio que nada mais pode preencher. Essa fome irá separar-te, irá afastar-te das multidões. Vais dar por ti a caminhar sozinho, não porque odeias as pessoas, mas porque o teu espírito está numa frequência diferente. Quanto mais te alimentas da palavra de Deus, mais desconectado ficas dos apetites mundanos. Podes sentar-te à mesma mesa, mas não estás a alimentar-te das mesmas coisas. Os teus amigos perseguem o sucesso, a aprovação, os relacionamentos, e tu estás a perseguir a face de Deus. Tentas participar na conversa, mas algo em ti simplesmente não se conecta. Isso não é arrogância, é o fogo refinador da fome. Deus usa essa fome para purificar o teu coração. Ele te aproxima, não com promessas de recompensas materiais, mas com a beleza de si mesmo. Ele não balança milagres diante de ti como isca. Ele simplesmente revela a sua presença, e isso por si só se torna o teu desejo. Os escolhidos não perseguem Deus pelo que Ele dá. Eles o perseguem por quem Ele é. Eles não estão à espera da próxima bênção.
estão à espera da sua voz. Eles não estão a tentar manipular o favor, estão a render-se ao Pai. Quando a tua alma clama por Deus na ausência de um milagre visível, é assim que sabes que és escolhido. Essa fome nem sempre é gloriosa. Às vezes, parece uma dor. Pode estar numa época em que Deus está em silêncio, mas o anseio só aumenta. Abre a Bíblia e não sente nada, mas continua a ler. Adora num lugar árido, mas continua a cantar. Ora sem respostas, mas não consegue parar de orar. Essa é a disciplina da fome divina. Não é construída sobre sentimentos, é impulsionada pela busca. Não segues Deus porque te faz sentir bem. Segues-o porque Ele é bom. Mesmo em silêncio, o teu coração diz: não vou desistir até que me abençoes. Mateus 5:6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus não ignora a fome. Na verdade, a fome é exatamente aquilo a que Ele responde. Ele não se revela aos passivos ou indiferentes. Ele revela-se aos desesperados. Quando você vem a Ele com um apetite que nada mais pode satisfazer, Ele encontra-te com abundância. A plenitude de Deus é reservada para os vazios. E os escolhidos são aqueles que se recusam a ser preenchidos por qualquer outra coisa que não seja Ele. Você já se perguntou por que se sente inquieto, mesmo quando tudo parece bem? Não é porque és ingrato. É porque o teu espírito sabe que o conforto pode ser perigoso. A tua fome não te deixa ficar quieto. Faz-te continuar a orar quando deverias estar a dormir. Faz-te continuar a jejuar quando ninguém mais entende. Leva-te a ler a palavra como se fosse o teu pão de cada dia, porque é. Outros podem ver a tua disciplina como obsessão religiosa. Mas tu sabes a verdade. Isso não é religião. É sobrevivência. Essa fome não é sazonal. Ela não vem e vai com base na emoção. Ela vive dentro de ti. Podes estar a caminhar em meio a uma tempestade e ainda assim senti-la queimar. Podes estar rodeado pelo caos e ainda assim ansiar por um lugar secreto. Podes nem sempre ter forças para correr, mas sempre terás o desejo de alcançar. É assim que Deus sustenta os seus escolhidos. Quando tudo o mais desaparece, a fome permanece. Quando as forças falham, o desejo te carrega. Esse desejo é a tua tábua de salvação. É a marca de que o Espírito de Deus vive dentro de ti. Alguns tentarão imitá-lo. Copiarão a tua linguagem, a tua postura, a tua paixão. Mas a verdadeira fome não pode ser fingida. Ela revela-se na escuridão. Ela aparece nos momentos de sofrimento, quando os outros desistem. Mas tu continuas a orar. Quando não estás a ser visto, aplaudido ou recompensado. E mesmo assim continuas a perseguir Deus. Isso é fome. É isso que separa os escolhidos dos casuais. Não está no volume do teu louvor, está na consistência da tua busca. Quando não consegues ver a mão de Deus, mas ainda assim persegues o seu rosto, foste marcado. O mundo pode tentar alimentar-te com distrações. Ele oferecerá substitutos para a intimidade. Ele tentará convencer-te de que ambição, influência ou conforto podem satisfazer-te. Mas tu já provaste o que é real. Tu encontraste a presença de Deus, e nada se compara a isso. Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Depois de prová-lo, não podes voltar atrás. Nada satisfaz. Nada se compara. Estás arruinado para o comum. Deus colocou essa fome em ti para que nunca pares de crescer. É a maneira dele de te aproximar dia após dia. Ele não é um Deus de visitas. Ele é um Deus de habitação. Ele não quer apenas aparecer. Ele quer habitar em ti. É por isso que ele continua chamando-te de volta ao lugar secreto. É por isso que ele te acorda à noite e coloca palavras no teu espírito. Ele está a treinar o teu apetite para desejar-lhe mais do que qualquer outra coisa. Ele está a preparar-te para carregar a sua presença. Portanto, se tens te sentido espiritualmente inquieto, se não consegues explicar por que continuas a desejar mais de Deus, não resistas. Abraça isso. Esse anseio é santo. Não é um sinal de que algo está errado,
é uma prova de que algo está certo. Tu foste escolhido. E a fome que sentes é o sinal do céu, de que Deus está perto. Continua a procurar. Continua a insistir. Continua a ansiar. Porque Deus nunca ignora a fome. E aqueles que têm fome e sede dele nunca serão rejeitados. Número 3. Rejeição e incompreensão constantes. Há um tipo de dor que não deixa marcas na pele, mas deixa marcas profundas na alma. É a dor de ser incompreendido. É a dor da rejeição que te persegue não apenas por parte de estranhos, mas também por parte daqueles que te são mais próximos. Não consegues explicar por que dói tanto. Só sabes que continuas a encontrar-te de fora, a olhar para dentro, na esperança de pertencer, mas percebendo repetidamente que não pertences. Isto não é uma maldição, não é azar, é uma marca. Um dos sinais ocultos daqueles que Deus escolheu é um padrão consistente de rejeição e incompreensão. A partir do momento em que Deus te marca, o mundo começa a responder de forma diferente a ti. Às vezes, as pessoas afastam-se de ti sem explicação. Outras vezes, voltam-se contra ti quando tudo o que fizeste foi agir com sinceridade. Ofereces amor e recebes silêncio. Estendes a mão para ajudar e recebes desconfiança. Dás o teu coração e ele é tratado como se nunca tivesse importado. Com o tempo, a rejeição torna-se familiar. Mas mesmo que se repita, nunca perde a sua dor. Este tipo de rejeição não faz sentido à primeira vista. Fazes perguntas a ti mesmo. O que fiz de errado? Por que é que eles não veem o meu coração? Por que é que as pessoas sempre interpretam mal as minhas intenções? Começas a encolher-te, tentando tornar-te mais aceitável, mais compreensível, até que Deus sussurra: para. Eu chamei-te para ser especial, não para te encaixares. E nesse momento, a tua alma começa a compreender que a rejeição nem sempre tem a ver contigo. Às vezes, é a proteção de Deus. Às vezes, é a prova de que nunca foste feito para te misturares. Jesus conhecia essa dor intimamente. Ele veio para os seus, e eles não o receberam. As mesmas pessoas que estudavam as Escrituras que ele cumpriu, rejeitaram-no. As multidões que gritavam, Hosana, mais tarde gritaram, crucifica-o. E, no entanto, cada momento de rejeição fazia parte da missão divina. Cada mal-entendido aproximava-o da cruz. E cada ferida abria um caminho para a redenção. Se ele foi rejeitado, por que pensamos que seremos sempre abraçados? João 15, 18, 19 diz: Se o mundo vos odeia, lembrai-vos de que ele me odiou primeiro. Se pertencesseis ao mundo, ele vos amaria como o que é seu. Mas porque não pertenceis ao mundo, ele vos odeia. Essa passagem bíblica não se refere apenas ao ódio físico, mas inclui as exclusões subtis, os adeus silenciosos, as paredes invisíveis que os outros constroem à tua volta. A rejeição nem sempre é ruidosa. Às vezes ela vem na forma de distância, indiferença ou indiferença. Aqueles que são escolhidos muitas vezes falam uma língua diferente. Tu falas esperança numa cultura de cinismo. Tu acreditas na misericórdia quando os outros exigem julgamento. Tu buscas a santidade num mundo que glorifica o pecado. E porque o teu coração está ligado ao céu, a terra nem sempre o acolherá. É por isso que o mal-entendido se torna teu companheiro. Podes dizer a coisa certa e ser mal interpretado. Podes agir com intenção pura e ainda assim ser questionado. Isso não é uma falha tua, é a dissonância entre o chamado e a conformidade. E os escolhidos não se conformam. Já foste rejeitado num lugar onde antes eras celebrado? Já viste pessoas saírem da tua vida sem motivo ou sem encerramento? Já tentaste explicar o teu coração apenas para ser rejeitado ou ignorado? Estas não são ocorrências aleatórias. São sinais. Deus está a podar o teu círculo para alinhá-lo com o teu chamado. Ele está a remover todas as vozes que enfraquecem o teu destino. A rejeição, embora dolorosa, é o filtro de Deus. Ele usa-a para purificar o teu caminho. Davi foi ungido por Deus enquanto ainda era ignorado pela sua própria família. O seu pai
Nem sequer o convidou para a fila quando Samuel veio ungir o próximo rei. Ele foi tratado como o menor, o esquecido, o que foi deixado no campo. E, no entanto, esse mesmo Davi foi quem Deus escolheu. Salmos 118, 22 diz: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que os homens ignoram, Deus ordena. O que os outros ignoram, o céu coroa. Essa rejeição consistente faz algo poderoso. Ela te quebra, mas não de uma forma que destrói. Ela te abre. Ela te esvazia da necessidade de ser validado pelas pessoas e te enche com o desejo de ser afirmado por Deus. Ela te ensina a ouvir o céu mais alto do que os aplausos. Ela volta o teu foco para dentro, onde o Espírito de Deus sussurra a tua verdadeira identidade. Deixas de precisar de permissão para existir. Deixas de lutar por inclusão. Percebes que o teu lugar não é à mesa deles, mas aos pés dele. Há beleza nessa dor. Embora possas chorar e lutar, algo sagrado está a ser forjado em ti. Deus está a tornar-te imune ao vício da aprovação das pessoas. Ele está a treinar-te para seres guiado pela convicção, não por elogios. Ele está a ensinar-te a amar sem precisar ser amado em troca. Ele está a formar em ti o coração de Jesus, um coração que continua a dar, mesmo quando é incompreendido. Um coração que continua a servir, mesmo quando é rejeitado. Um coração que continua a confiar no Pai, mesmo quando é traído pelos amigos. E sim, o inimigo usará essa dor para tentar isolar-te. Ele sussurrará mentiras. Ninguém se importa contigo. Tu não pertences a lugar nenhum. Tu sempre estarás sozinho. Mas essas não são as palavras de Deus. Essas são as tentativas das trevas de sequestrar o que Deus pretendia para o teu aperfeiçoamento. Não ouvas. Deus usa a rejeição para abrir espaço para os relacionamentos certos. Ele remove as falsificações para enviar a aliança. Ele permite mal-entendidos para que possa ensinar-te a buscar apenas o seu entendimento. Isaías 53:3 diz: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor. Jesus carregou a rejeição para que nunca tivesses de carregá-la sozinho. Ele compreende a dor do isolamento. Ele sabe como é dar-se por completo e receber traição em troca. No entanto, ele permaneceu obediente. E tu também deves fazer o mesmo. A sua tarefa não depende da aceitação, depende da rendição. A rejeição que enfrenta não é o fim. É o começo de uma intimidade mais profunda com Deus. Quanto menos os outros o compreendem, mais claramente ouve Deus. Quanto menos pessoas ao seu redor, mais espaço para a presença de Deus. As portas que se fecham empurram-no em direção à única porta que realmente importa, aquela que Deus abriu. Não deixe que a dor da rejeição humana o impeça de seguir a orientação divina. Chegará um tempo em que aqueles que te rejeitaram testemunharão a tua elevação, não por vingança, mas por revelação. Deus usará a tua vida como prova do que acontece quando uma pessoa se rende ao chamado. Ele preparará uma mesa diante de ti, não para envergonhar os teus inimigos, mas para mostrar a sua fidelidade. E aqueles que antes se afastaram dirão: certamente o Senhor está com eles. Portanto, se te sentes constantemente incompreendido, regozija-te. Se o teu nome é deixado de fora das salas onde esperavas entrar, dá graças. Se o teu coração continua a ser ferido por aqueles que tentaste amar, mantém o teu coração terno. Não te tornes amargo. Não te feche. Não te tornes aquilo que te magoou. Continua a amar. Continua a obedecer. Continua a caminhar. Deus não está a castigar-te através da rejeição. Ele está a podar-te. Ele está a posicionar-te. Número 4. Convicção interior profunda sem validação externa. Há uma voz que fala mais alto do que o mundo, mas sussurra tão suavemente que só o Espírito pode ouvi-la. Ela não exige atenção. Não busca aplausos. Não muda o tom dependendo de quem está a ouvir. Essa voz vem de dentro, da sala do trono do céu que vive na alma dos escolhidos. É uma convicção interior profunda. E embora ninguém mais possa vê-la, celebrá-la ou mesmo acreditar nela, ela permanece inabalável.
Ela guia sem precisar ser confirmada. Ela lidera sem precisar de permissão. Isso, amado, é uma das marcas mais claras daqueles que Deus separou. Uma certeza inabalável de quem eles são e do que devem fazer, mesmo quando o mundo não oferece validação. Essa convicção nem sempre vem com relâmpagos ou fogo. Às vezes ela chega em silêncio. Às vezes ela se forma nos bastidores, enquanto você passa despercebido. Ela não é estimulada pelos elogios dos homens. Não depende de aplausos, seguidores ou cumprimentos. Na verdade, muitas vezes ela se fortalece no isolamento. Você pode estar numa sala cheia de pessoas e se sentir desconhecido, mas no fundo, você ainda sabe o que Deus lhe disse. Ainda sabes a promessa que Ele sussurrou. Ainda acreditas na visão que Ele colocou no teu espírito. Esse conhecimento interior não é orgulho. É um dom. É a âncora dos escolhidos. Podes não ter as credenciais que as pessoas respeitam. Podes não ter o palco que os outros aplaudem. Mas a tua confiança não vem das pessoas. Vem de Deus. Quando Ele escolhe-te, deposita algo sagrado dentro de ti, uma consciência divina de que foste chamado. Isso não vem com todas as respostas. Nem sempre explica o processo, mas dá-te paz suficiente para continuar. Dá-te luz suficiente para dar o próximo passo. Podes caminhar no mistério, mas a tua alma está em paz, porque sabes quem está a guiar-te. Abraão tinha esse tipo de convicção. Ele deixou a sua casa, o seu país e a sua vida familiar sem um mapa. Deus deu-lhe uma palavra, e isso foi suficiente. Hebreus 11:8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi, mesmo sem saber para onde ia. Essa é a marca dos escolhidos. Eles não precisam ver o quadro completo. Eles confiam no pintor. Não esperam pela confirmação da multidão. Eles se movem ao som do sussurro de Deus. Você provavelmente já experimentou isso. Um forte impulso em direção a algo que os outros não podem ver. Um fardo de construir, servir ou mudar, mesmo quando aqueles mais próximos de você questionam os seus motivos. Você tentou explicar, mas as palavras falham. Porque não é lógica, é revelação. Sabes que foste destinado a algo, e esse conhecimento não te deixa descansar. Essa convicção interior continua a chamar-te, mesmo quando ninguém está a torcer por ti. Esse é o fogo que Deus acendeu. E nunca foi para ser alimentado pela popularidade. Haverá momentos em que o que Deus te mostra não corresponderá ao que os outros veem em ti. Carregarás uma promessa grande demais para a tua fase atual. Ouvirás Deus dizer: Tu és um líder, enquanto as pessoas ainda te tratam como um personagem secundário. Sentirás que estás destinado a causar impacto, mas ficarás preso na obscuridade. É aqui que a convicção interior é testada. É na tensão entre o que Deus disse e o que as pessoas veem. Consegues continuar a acreditar quando não há provas? Consegues continuar a construir quando não há público? Consegues continuar de pé quando és o único que ouviu o chamado? Essa é a solidão sagrada dos escolhidos. Deus frequentemente dá instruções particulares antes da confirmação pública. Ele fala em segredo antes de revelar abertamente. E por causa disso, os escolhidos são frequentemente mal interpretados. As pessoas dizem: Quem você pensa que é? Elas veem as suas ações, mas não entendem a sua missão. Elas confundem a sua confiança com arrogância. Mas você não está a tentar impressioná-las, está a tentar obedecer a Deus. Não acordaste e escolheste isto. Deus colocou isto dentro de ti. Gálatas 15:16 diz: Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, teve o prazer de revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, a minha resposta imediata não foi consultar nenhum ser humano. Paulo não precisou de consultar ninguém para obedecer. A sua convicção era suficiente. Ele teve uma revelação, e isso era toda a validação de que precisava. É assim que os escolhidos caminham. Silenciosamente. Ousadamente. Sem pedir desculpas. Eles agem pela fé, não pelo consenso. Serás incompreendido. Serás questionado. Serás alvo de comentários.
Mas se estiveres verdadeiramente a caminhar com Deus, estarás em paz. Não porque todos concordam contigo, mas porque o céu te confirmou. O seu espírito não se contentará com menos do que Deus disse. Pode lutar, mas não desistirá. Pode chorar, mas não cederá. Essa convicção interior continuará sussurrando: continue, Deus ainda não terminou. Há poder nesse tipo de conhecimento. Ele silencia a dúvida. Ele ancora a sua identidade. Ele mantém os seus pés firmes em terreno incerto. Essa convicção se torna a sua bússola. Ela diz-te quando esperar, quando agir e quando falar. Ela ajuda-te a dizer não quando o mundo pressiona-te a dizer sim. Ela dá-te coragem para ficar em silêncio quando os outros querem que tu te apresentes. Ela lembra-te que os aplausos dos homens desaparecem, mas a aprovação de Deus dura para sempre. Os escolhidos caminham nessa tensão durante toda a vida. Muitas vezes, eles estão à frente do seu tempo, carregando uma visão para um futuro que os outros não estão prontos para ver. Eles dizem palavras que parecem muito ousadas, carregam sonhos que parecem muito grandes e mantêm uma fé que parece muito irrealista. Mas o que os outros chamam de loucura, Deus chama de favor. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quando Deus escolhe alguém, Ele não se explica para todos os outros. Ele apenas lhe dá o fogo e observa para ver o que você fará com ele. Não espere que uma multidão acredite no que Deus disse. Não espere por uma confirmação antes de obedecer. Se Deus lhe deu a palavra, siga-a. Se Ele a colocou no seu coração, proteja-a. Você não precisa do apoio dos homens para fazer a obra de Deus. A validação é doce, mas a obediência é sagrada. As pessoas que importam verão isso com o tempo. Até lá, siga em frente com a confiança do céu. E quando te sentires sozinho, lembra-te: este é o caminho dos escolhidos. Noé construiu a arca sem apoio. Moisés liderou pessoas que duvidavam dele. Davi foi ungido rei e voltou para cuidar de ovelhas. José sonhou sozinho antes que o palácio fizesse sentido. Não és o primeiro a ser guiado por uma verdade invisível. E não serás o último. Portanto, mantém-te firme. Guarda o fogo dentro de ti. E anda com a cabeça erguida, não com orgulho, mas com propósito. Foste chamado. Foste escolhido. E embora ninguém possa compreender a profundidade da tua convicção, o céu vê. E o céu está a torcer por ti. Número 5. Épocas recorrentes de deserto. Há épocas na vida em que tudo fica em silêncio. A multidão desaparece. As portas fecham-se. As respostas deixam de chegar. Parece que estás a caminhar por uma terra seca e árida, e cada passo exige mais força do que o anterior. Rezas, mas o céu parece silencioso. Adoras, mas a atmosfera parece pesada. Tentas permanecer fiel, mas é como se estivesses a carregar um peso que ninguém pode ver. Estas não são épocas acidentais, não são descuidos divinos. São épocas de deserto, compromissos sagrados que Deus usa para moldar aqueles que Ele escolheu. E para aqueles que Ele marca, muitas vezes elas não vêm apenas uma vez, mas repetidamente. O deserto não é um castigo, é uma preparação. É o lugar onde Deus remove o ruído para que possas finalmente ouvi-lo claramente. É onde Ele tira todo o apoio falso e revela o que realmente te sustenta. No deserto, aprendes que Deus não é um sentimento. Ele é um alicerce. Deixas de viver de emoções e começas a viver pela verdade. Deixas de depender das pessoas e começas a depender dele. É solitário, sim. É doloroso, sim. Mas é sagrado. E apenas os escolhidos são levados para lá repetidamente, porque quanto mais profundo for o seu chamado, mais refinamento você deve suportar. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, não por Satanás, não pelas circunstâncias, mas pelo próprio Espírito de Deus. Antes do seu ministério público, antes dos milagres, antes da fama, havia o deserto. Não era glamouroso, não era emocionante, era árido. E durante 40 dias, Jesus enfrentou o silêncio, a fome e o próprio diabo.
Mas foi naquele lugar árido que a sua autoridade se solidificou. Foi no isolamento que a sua identidade foi testada e comprovada. Mateus 4:1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É assim que Deus prepara a grandeza. Não no conforto, mas no fogo. Quando for escolhido, você experimentará esse padrão. Quando as coisas começam a fazer sentido, és levado de volta ao deserto. Pensas que finalmente chegaste, e Deus chama-te novamente. Não para destruir-te, mas para aprofundar-te. Não para negar-te algo, mas para fortalecer-te. Nestas temporadas recorrentes no deserto, tudo o que não é essencial começa a desaparecer. Começas a ver quem está realmente contigo. Aprendes a adorar sem música, a acreditar sem provas, a obedecer sem aplausos. É nesses lugares que os ídolos morrem. As identidades falsas desmoronam. O orgulho é esmagado. Porque no deserto não há nada para impressionar. Não há palco para se apresentar. Não há multidão para validar-te. É só tu e Deus. E esse é o ponto. Ele não está a tentar envergonhar-te. Ele está a tentar purificar-te. Ele está a tentar trazer-te de volta ao cerne do teu chamado. Intimidade com Ele. Quando tudo o resto desaparece, o que resta é a base. E para os escolhidos, essa base deve ser forte. Às vezes, vais sentir-te esquecido. Vais olhar à tua volta e perguntar-te por que é que os outros parecem estar a avançar enquanto tu estás parado. Vais ver pessoas a serem promovidas, celebradas, elevadas, e lá estás tu, nas sombras, à espera que uma porta se abra. Mas o que não vês é o que está a acontecer no espírito. Enquanto os outros estão a ganhar plataformas, tu estás a ganhar profundidade. Enquanto eles estão a construir nomes, tu estás a construir raízes. E o que está profundamente enraizado pode resistir a qualquer tempestade. É isso que Deus está a fazer em ti. Deuteronômio 8:2 diz: Lembra-te de como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para te humilhar e provar, a fim de saber o que havia no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto revela a verdade, não a Deus, pois ele já sabe. Mas a ti, começas a ver-te a ti mesmo. Enfrentas os teus medos, as tuas dúvidas, os teus motivos ocultos. Não podes fingir rendição no deserto. O calor expõe o que realmente acreditas. Não é apenas um deserto. Para os escolhidos, isso acontece em ciclos. Cada um é diferente, mas todos levam ao mesmo lugar. Confiança mais profunda, fé maior, propósito refinado. Pode passar por um deserto nos seus relacionamentos, onde Deus remove pessoas para que se apoie nele. Depois, pode passar por uma seca financeira, onde as provisões secam para lhe ensinar quem é realmente a sua fonte. Depois vem o deserto espiritual, onde o céu parece silencioso e as suas orações ecoam nas paredes. Mas através de tudo isso, o seu espírito aprende a linguagem da resistência. Pode não sentir agora, mas o deserto é onde Deus está mais perto. Nem sempre de maneiras que se pode sentir, mas de maneiras que duram. Ele está a observar como reage. Ele está a ouvir os gritos que ninguém mais ouve. Ele está a medir o seu coração, não pelo desempenho, mas pela perseverança. Quando os outros desistem, os escolhidos permanecem. Quando os outros ficam amargos, os escolhidos ficam quebrados e, em seguida, reconstruídos. Porque este lugar não é o seu fim, é a tua criação. Deus muitas vezes revela a maior visão nos lugares mais desolados. Moisés viu a sarça ardente no deserto. Elias ouviu a voz suave, não no fogo ou no terremoto, mas no silêncio de uma caverna. João Batista viveu no deserto até o dia da sua revelação. Há algo nesses lugares vazios que prepara a alma para um propósito extraordinário. Se estás a passar por um agora, saiba disso. Deus não está ausente. Ele está apenas a aproximar-te. Aprendes coisas no deserto que não podes aprender em nenhum outro lugar. Aprendes o ritmo da graça, a disciplina do silêncio,
O valor do ocultamento. Começas a reconhecer os sussurros de Deus acima do barulho do mundo. Deixas de precisar de sinais e começas a confiar naquele que fala. Deixas de precisar de respostas e começas a caminhar pela revelação. Os escolhidos não caminham pela visão. Eles caminham por um conhecimento que é testado e verdadeiro. Este deserto recorrente não é porque fizeste algo errado. Muitas vezes é porque fizeste algo certo. Não é Deus a afastar-se de ti, é Ele a afastar-te. E embora pareça um atraso, na verdade é um desígnio. Ele está a preparar-te para carregar o que os outros não conseguem, para caminhar onde os outros não querem, para suportar o que os outros temem. Mas primeiro, Ele deve queimar o que não pertence. Não apresses esta época. Não se ressinta. Não tente fugir. Se você pular o deserto, não terá força para a promessa. Se você ignorar o processo, não sobreviverá à plataforma. Deus não está apenas preparando um lugar para você, Ele está preparando você para o lugar. E a única maneira de torná-lo inabalável é permitir a agitação. O deserto agita tudo, até que apenas o que está enraizado nele permaneça. Isaías 43:19 diz: Vejam, estou a fazer uma coisa nova. Agora ela brota. Vocês não percebem? Estou a abrir um caminho no deserto e rios na terra árida. Deus não o deixa morrer no deserto. Ele encontra-o lá. Ele cria rios onde só havia poeira. Ele traz vida ao que parecia estéril. Ele não apenas o conduz através disso, Ele transforma-o enquanto você está nisso. Então, quando sai, não sobrevive apenas, emerge com autoridade. Quando se encontrar novamente nesse lugar, não entre em pânico. Lembre-se do que Ele fez da última vez. Ele sustentou-o. Ele fez-te crescer. Ele revelou-se. E Ele fará isso novamente. Isso não é um desvio. É o caminho a seguir. É a estrada para o refinamento. É a jornada dos escolhidos. Número 6. Um fardo pelas pessoas e pelo propósito. Há um peso que se instala no coração daqueles que Deus escolheu. Não é o peso da culpa ou da vergonha. Não é o fardo das responsabilidades mundanas. É mais profundo, mais pesado e estranhamente sagrado. É o fardo pelas pessoas e pelo propósito, uma dor divina que não pode ser abalada, ignorada ou explicada. Ele repousa no espírito como um fogo encerrado nos ossos. Ele chama-te para fora do conforto e para a compaixão. Ele tira-te da passividade e leva-te para um propósito. Quando és escolhido, não vives apenas para ti mesmo. Começas a sentir pelos outros de maneiras que vão além da empatia humana. Carregas o que o céu carrega. Começas a sofrer o que Deus sofre. E moveste quando Ele se move. Este fardo não chega de uma só vez. Ele cresce em camadas. Primeiro, começa com a consciência. Começas a notar coisas que antes ignoravas. A dor nos olhos das pessoas. A fragilidade por trás do seu riso. O vazio que se esconde por trás da sua confiança. Vês almas, não apenas rostos. Ouves os gritos que não são ditos. O teu espírito fica alerta ao sofrimento dos outros e não te deixa descansar. Não podes passar pela dor sem sentir-te compelido a responder. Não podes permanecer indiferente. E isso não vem de si. É o Espírito Santo a despertar o seu coração para um propósito. Jesus viveu com esse fardo todos os dias. Ele via as multidões e era movido pela compaixão, não apenas pela piedade. Ele via a fome delas e alimentava-as. Ele via as suas doenças e curava-as. Ele via os seus pecados e perdoava-as. Ele não se afastava, ele aproximava-se. E aqueles que são marcados por Deus carregam esse mesmo impulso. Sente o peso da intercessão. Você se pega orando por estranhos. Você chora por pessoas que nunca conheceu. Você começa a pedir a Deus não apenas pelas suas necessidades, mas pelo coração dele. Esse é o sinal. Você está mudando de orações egoístas para orações do reino. Mateus 9:36 diz: Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam atormentadas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse mesmo espírito de compaixão vive em você agora.
E quando Deus começa a mostrar-te o que Ele vê, não podes deixar de ver. Ele dá-te olhos para perceber o que está quebrado e um coração para responder a isso. Essa resposta torna-se a tua missão. O teu chamado não é apenas sobre o que fazes, é sobre quem tu serves. E o fardo é a ponte. Esse fardo pode parecer esmagador. Perguntarás a Deus: por que sinto tanto? Por que carrego uma dor que não é minha? Por que o meu coração se parte por coisas que parecem não afetar os outros? E Ele irá lembrar-te: tu não és fraco, tu foste chamado. Essa dor que sentes é intercessão. Esse peso é um sinal. Essa dor é o clamor do céu ecoando no teu espírito. Tu estás a carregar parte do coração de Deus. E somente aqueles em quem Ele confia, o peso da compaixão, são escolhidos para carregá-lo. Tu podes nem sempre saber o que fazer com esse fardo. Às vezes, Ele levar-te-á à ação. Outras vezes, simplesmente levar-te-á de joelhos. Pode sentir a necessidade de falar por aqueles que não têm voz. Ou pode ser chamado a servir silenciosamente, despercebido, mas essencial. De qualquer forma, o fardo não será aliviado até que o liberte através da obediência. Deus dá-te esse peso não para te esmagar, mas para te mover. Nunca foste destinado a carregá-lo sozinho, foste destinado a carregá-lo com Ele. É aí que nasce o propósito, não na ambição, nem na oportunidade, mas no fardo. Começas a perceber que a tua dor tem um padrão. A tua história tem significado. A tua jornada tem direção. As coisas que te quebraram não foram aleatórias, foram campos de treino. Deus permitiu que sentisses o que agora tens a graça de curar. Ele permitiu que atravessasses o fogo para que pudesses tirar outros das chamas. Ele confiou-te a luta para que pudesses carregar a força. Cada batalha que enfrentaste, cada lágrima que choraste, moldou o teu propósito. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta escritura não é um clichê, é uma promessa divina. Quando Deus chama-te, Ele não desperdiça nada. Ele transforma a tua aflição em autoridade. Ele transforma a tua tristeza em estratégia. A dor que carregas torna-se a plataforma a partir da qual serves os outros. Os escolhidos não ministram a partir da perfeição, eles ministram a partir da experiência. O seu propósito não é polido, é derramado. E sim, esse fardo muitas vezes irá separar-te. Vais perguntar-te por que é que os outros não sentem a mesma urgência. Vais questionar por que é que és o único que não consegue abafar o choro no teu espírito. Mas não desprezes a tua sensibilidade. Deus não o fez intenso para que pudesse suprimir isso. Ele fez-lhe sensível para que pudesse carregar peso. Quanto mais ele confia em si, mais profundamente sentirá. Mas com cada fardo vem uma bênção. Com cada dor, vem a unção. Com cada lágrima vem um derramamento maior. Haverá épocas em que o fardo parecerá muito pesado. Sentir-se-á cansado, desanimado, até mesmo ressentido. Você vai orar: Deus, eu não pedi isso. Eu não pedi para sentir tanto. Eu não pedi para carregar esse fardo. E Deus, na sua ternura, vai lembrar-lhe que Ele não o escolheu para quebrá-lo. Ele escolheu-o porque Ele o construiu para isso. Ele conhece a sua capacidade. Ele conhece os seus limites. E Ele sabe como sustentá-lo. Isaías 46:4 diz: Mesmo na tua velhice e nos teus cabelos brancos, eu sou o mesmo. Eu sou aquele que te sustentará. Eu te criei e te carregarei. Eu te sustentarei e te resgatarei. Essa é a promessa de Deus. Não estás a carregar o fardo sozinho. Ele está contigo. Ele está em ti. E Ele não permitirá que o peso te destrua. Ele usará isso para te transformar. O teu propósito não é apenas algo que descobres. É algo que carregas. Torna-se parte de ti. Interrompe os teus planos. Muda as tuas prioridades. Recusa-se a ser ignorado. E quanto mais te rendes a Ele, mais claro se torna. O fardo torna-se visão. A dor torna-se ação. As lágrimas tornam-se estratégia.
Não estás apenas a fazer boas obras, estás a cumprir missões divinas. E começará a perceber que esse fardo não desaparece. Ele muda de forma, ele se aprofunda, ele amadurece, mas permanece. Porque enquanto houver pessoas que estão a sofrer, perdidas, presas ou quebradas, haverá uma razão para continuar. A sua vida torna-se um instrumento de cura. A sua voz torna-se uma trombeta da verdade. As suas mãos tornam-se as mãos de Cristo num mundo desesperado por esperança. Podes nunca ser famoso, podes nunca ser visto, mas serás conhecido no céu. Serás confiado ao coração de Deus. E essa é a maior honra. Viver não para ti mesmo, mas para as pessoas a quem Deus te chamou. Carregar a dor delas, interceder pela cura delas, servi-las com alegria. Esse é o chamado dos escolhidos. Portanto, se sentes esse fardo, não fujas dele. Abraça-o, deixa-o quebrar-te, deixa-o moldar-te, deixa-o guiar-te. Porque esse peso não é uma maldição, é o teu chamado. E através dele, Deus cumprirá o propósito que Ele colocou em ti antes do início dos tempos. Tu não estás sobrecarregado, tu não és demais, tu foste escolhido. E esse fardo que carregas é a prova de que o céu confia em ti. Número 7. Encontros divinos que os diferenciam. Há momentos na vida que não apenas tocam-te, mas mudam-te. Momentos que rompem o barulho, a rotina, o comum, e deixam uma marca na tua alma que nada mais pode apagar. Estes momentos não são aleatórios. Não são picos emocionais ou inspirações fugazes. São encontros divinos, interrupções sagradas em que Deus entra no tempo e torna a sua presença inconfundível. Para os escolhidos, estes encontros não são acidentes raros. São compromissos intencionais. Encontros que os definem, os orientam e os diferenciam. Quando Deus marca alguém para si, Ele não apenas o instrui, mas revela-se a ele. Ele dá-lhe um vislumbre da sua glória, um gostinho da sua proximidade, um momento que desperta algo profundo dentro dele que não pode voltar a adormecer. Nem sempre é dramático. Às vezes, é um sussurro na noite, uma palavra que ecoa por anos. Outras vezes, é um momento de adoração em que o céu inunda a sala e todas as paredes que construímos desabam. E quando isso acontece, nunca mais somos os mesmos. Moisés teve um encontro assim. Ele não estava à procura disso. Estava a fazer o que sempre fazia, a pastar ovelhas no deserto. Mas um dia, o comum tornou-se extraordinário. Uma sarça ardia, mas não se consumia. Uma voz chamou, e Moisés se virou. Êxodo 3:4 diz: Quando o Senhor viu que ele se aproximava para olhar, Deus o chamou da sarça. Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. É aí que tudo começa. Deus não força encontros. Ele os convida. Ele observa aqueles que se desviam. E quando eles o fazem, ele fala. Este é o padrão com os escolhidos. Eles não são necessariamente os mais dotados, os mais qualificados ou os mais óbvios, mas são os mais sensíveis. Eles percebem quando Deus se aproxima. Eles param quando os outros continuam a andar. Eles respondem quando os outros ignoram. E nessa resposta, nasce o encontro. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar presente, disponível, disposição, estar pronto para ouvir, mesmo quando a voz é suave e baixa. Esses encontros divinos nem sempre acontecem em lugares sagrados. Muitas vezes ocorrem em épocas de deserto, em estradas solitárias ou em orações desesperadas. Jacob lutou com Deus na escuridão. Paulo encontrou Jesus na estrada para destruir a sua igreja. Isaías viu o Senhor elevado e exaltado numa visão que o destruiu completamente. Cada um deles saiu transformado, marcado por uma clareza e autoridade que não tinham antes. Isaías 6:8 diz: Então ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Os encontros divinos não inspiram apenas, eles comissionam. Para aqueles que são escolhidos, esses momentos tornam-se marcos decisivos.
Você lembra-se de onde estava, o que sentiu, o que ele disse. Não porque foi emocionante, mas porque foi eterno. Algo no seu espírito se alinhou, algo no seu coração se abriu. Você ouviu Deus, não apenas com os seus ouvidos, mas com todo o seu ser. Você sabia que não era apenas um momento de conforto, era um chamado. A partir daquele momento, a vida nunca mais poderia voltar ao normal. É isso que distingue os escolhidos. Eles não vivem apenas de doutrina, vivem do encontro. A sua teologia está enraizada na verdade, mas o seu fogo é aceso pela experiência. Eles não apenas conhecem Deus, eles o encontraram. Estiveram na sua presença. Ouviram o seu sussurro na sua fraqueza. Viram a sua luz na sua escuridão. E nenhuma oposição, fracasso ou confusão pode roubar o que Deus lhes revelou. Porque uma vez que você o vê, nunca mais pode deixar de vê-lo. Você reconhece uma pessoa que encontrou Deus, não pelas suas palavras, mas pela sua caminhada. Ela carrega uma reverência que não precisa ser explicada, uma profundidade que não pode ser fabricada. Há uma autoridade silenciosa nela, nascida não do orgulho, mas da proximidade. Estiveram com o Senhor. Ouviram a sua voz. Toca na bainha da sua túnica, mesmo que por um momento, e esse momento mudou tudo. Há um fogo nos seus olhos, uma ternura no seu coração e um foco no seu espírito. Não perseguem plataformas, seguem a presença. E é isso que o encontro gera. Uma fome que não te deixa voltar atrás. O mundo perde o seu encanto. O sucesso perde o seu poder. O barulho torna-se insuportável. Começas a ansiar pelo lugar secreto. Procuras Deus em cada momento, no nascer do sol, no silêncio, nas escrituras. A tua vida torna-se uma busca, não por coisas, mas por Ele. Não queres apenas bênçãos, queres contemplá-lo. Não queres apenas respostas, queres intimidade. Essa é a mudança. Essa é a marca. Foste encontrado. O Salmo 27:4 resume isso muito bem. Uma coisa peço ao Senhor, e isso eu busco, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo no seu templo. Este não é o clamor de alguém que busca conforto, é o clamor de alguém que provou a glória. E quando você tem esse tipo de momento, está disposto a deixar tudo para trás, apenas para ter mais dele. Mas não se engane, os encontros divinos nem sempre são gentis. Às vezes eles te quebram. Às vezes eles te confrontam. Eles revelam o seu pecado, o seu orgulho, o seu medo. Mas eles não te deixam envergonhado. Eles te elevam à transformação. Deus nunca nos encontra para nos entreter. Ele nos encontra para nos despertar, para tirar tudo o que é falso, para que possamos carregar o que é real, para nos desfazer, para que Ele possa nos refazer. E nessa quebra, há liberdade. Você também descobrirá que os encontros divinos nem sempre são compreendidos pelos outros. Você tentará explicar o que aconteceu, mas as palavras falharão. Você tentará descrever como Deus tocou você, mas não fará sentido para aqueles que não experimentaram. E tudo bem. Os encontros são pessoais. Não são para serem embalados. São para serem vividos. Deixa que os frutos da tua vida falem. Deixa que a mudança no teu espírito seja o testemunho. Esses momentos são dádivas. Não podes forçá-los. Não podes manipulá-los. Mas podes preparar-te para eles. Podes viver com o coração aberto, os olhos atentos, os ouvidos atentos. Podes criar espaço para Deus agir. E quando Ele agir, não vais perder. Os escolhidos são marcados por compromissos divinos. Deus sabe como alcançá-los. Ele sabe como encontrá-los na multidão. Ele sabe como sussurrar o nome deles no caos. Se já tiveste um momento com Deus, lembra-te dele. Valoriza-o. Volta a ele quando a dúvida surgir. Deixa que ele te ancore quando os ventos soprarem. Esse encontro não foi uma coincidência. Foi uma missão. E se ainda não tiveste um, não desanimes. Ele não está a negar-te nada. Ele está a preparar-te. Quando for a hora certa, Ele encontrar-te-á de uma forma inegável.
e nunca mais serás o mesmo. A marca dos escolhidos não se encontra no quanto fazem, mas na profundidade com que foram tocados por Deus. Um momento na sua presença pode moldar uma vida inteira de propósito. Um sussurro pode redirecionar todo o seu destino. Um encontro pode despertar uma alma adormecida e acender um fogo que nunca se apaga. Você foi feito para mais do que rotina. Você foi feito para encontros. E quando o céu se aproxima, quando a eternidade irrompe no tempo, quando Deus se inclina e se revela, tudo muda. Esta é a vida dos escolhidos. Não é segura, não é previsível, mas é sagrada, marcada por momentos com Deus que os deixam transformados para sempre. Você foi marcado, não pelo homem, mas por Deus. Você chorou em silêncio, suportou rejeição, carregou fardos invisíveis e sentiu a presença dele queimar a sua alma. Mas agora vem o chamado mais profundo, não alto, mas santo. Ele não está a pedir um momento, ele está a pedir a sua vida. Ser escolhido foi apenas o começo. Agora você deve guardar o que o céu lhe deu. Mas como fazer isso? Este é o chamado para a consagração. Número 1. Proteger a sua vida privada. É fácil parecer ungido em público. É fácil falar com convicção, cantar com paixão e circular em círculos onde a linguagem soa sagrada e as ações parecem justas. Mas o céu não mede os escolhidos pelo barulho do seu ministério, mas pelo peso da sua vida oculta. Pode falar a linguagem do Espírito, mas se o seu lugar secreto estiver vazio, o seu poder será superficial. Deus não habita no desempenho, ele habita na pureza, e a pureza é forjada em privado. Este é o teste de que poucos falam. Não é o deserto, não é a guerra, mas o comum. Os momentos tranquilos em que ninguém está a ver, em que ninguém vai aplaudir, e em que os aplausos não importariam de qualquer forma. Está na disciplina do segredo, na proteção da intimidade, na salvaguarda da sua comunhão privada com Deus. Os escolhidos compreendem algo que os outros ignoram. O que fazes sem que ninguém veja, determinará sempre aquilo em que Deus confia em ti, no que é visível. Começa no teu coração, na forma como guardas os teus pensamentos quando a tentação sussurra baixinho. Nas escolhas que fazes quando a tua carne se sente forte e o teu espírito se sente fraco. Para onde te voltas quando ninguém está a ver? O que fazes quando o silêncio te rodeia? É aqui que se ganha ou se perde a batalha. A vida privada é o campo de provas. E Deus presta atenção ao altar que ninguém mais vê. Ele mede a tua prontidão pela tua consistência atrás de portas fechadas. Jesus viveu isso. Antes dos milagres, antes das multidões, antes da ressurreição, ele frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Ele guardava os seus momentos privados com o Pai, mesmo enquanto era puxado em todas as direções. O Filho de Deus não tirava força do ministério público, ele tirava-a da comunhão privada. Ele não se limitou a ensinar a oração. Ele viveu-a, ele protegeu-a e ensinou-nos a fazer o mesmo. Mateus 6,6 diz: Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Então, o teu Pai que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Isso não é uma sugestão, é uma instrução. Porque Deus honra sempre o lugar secreto. A marca dos escolhidos sempre atrairá pressão. Serás tentado a trocar a devoção pelo dever. Sentirás a atração de servir publicamente enquanto negligencias o privado. Mas não podes derramar o que não foi enchido. E o enchimento não acontece em palcos. Acontece em armários. A unção que carregas não é sustentada por multidões, é sustentada pela comunhão. Não mantens a tua vantagem através do movimento, mas através da quietude. Através do tempo passado onde ninguém aplaude, ninguém vê e ninguém publica. Apenas tu, o Pai e o fogo. Quando o inimigo não conseguir destruir a tua influência pública, ele tentará corromper as tuas disciplinas privadas. Ele sussurrará: estás demasiado cansado para orar. Já fizeste o suficiente hoje. É apenas um compromisso, não importa. E é assim que a erosão começa. Lentamente, sutilmente. O lugar secreto fica mais silencioso, o altar mais frio, a fome menos frequente.
Ainda pareces o mesmo para os outros, mas por dentro, o óleo está a secar. É por isso que proteger a tua vida privada não é opcional, é sobrevivência. É a âncora numa tempestade, a lâmpada na escuridão, o poço que nunca seca, a menos que pares de cavar. Às vezes, proteger a sua vida privada significa escolher o silêncio em vez da necessidade de se explicar. Significa afastar-se de oportunidades que alimentam o seu ego, mas matam a sua alma. Significa desligar o ruído para poder ouvir o sussurro novamente. Significa jejuar quando prefere festejar, orar quando prefere dormir, abrir a palavra quando a sua mente está entorpecida. Porque sabe que a intimidade com Deus não é sustentada por sentimentos, é alimentada pela disciplina. E a disciplina gera fogo. Haverá épocas em que Deus o esconderá de propósito. Ele afastará de pessoas, de plataformas, de movimentos, não porque está a castigá-lo, mas porque está a proteger o que está a ser construído. Sentir-se-á esquecido, mas não está. Está a ser fortalecido. Ele está a treiná-lo para valorizar a sua voz acima de todas as outras. E esse treino acontece no lugar secreto. Ele vai tirar todas as tuas muletas para que aprendas a apoiar-te apenas nele. E quando chegar a hora, quando ele souber que os alicerces estão sólidos, ele vai enviar-te. Mas só depois de se encontrar contigo em segredo. Salmos 91. 1 diz: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá à sombra do Onipotente. Há segurança nesse lugar. Clareza, força, poder. Queres andar em autoridade? Então permanece na sombra. Queres carregar o manto? Então permanece no lugar onde ninguém mais aplaude. O que acontece em público deve ser um transbordamento do que é construído em privado. Se não for, é performance. E performance nunca quebra correntes, presença sim. Portanto, guarda o teu tempo com Deus como um tesouro. Não o troques por nada. Não o desperdices com distrações. Não o perca no rolo, no barulho, na pressão para se manter relevante. A sua relevância não é da sua responsabilidade, a obediência é. Permaneça no lugar secreto. Lute por isso. Construa um altar lá e nunca deixe o fogo se apagar. Porque o que Deus faz em segredo, Ele recompensará em público. Mas a recompensa nunca foi o objetivo. Ele é. Você foi marcado. Agora proteja o lugar onde a marca foi feita. Tudo depende disso. Número 2. Andar em obediência sem demora. Há um som que move o céu. Não é o som de um discurso talentoso, nem o canto da multidão, nem mesmo o grito de desespero. É o som de passos que se movem quando Deus fala. O som da obediência. Não o tipo que espera até ser conveniente. Não o tipo que negocia com o chamado. Mas o tipo que se move sem demora. Que obedece sem uma explicação completa. Que diz sim antes que o mapa seja desdobrado. Porque quando és verdadeiramente escolhido, a tua obediência não é atrasada pela clareza, é impulsionada pela confiança. A obediência atrasada pode parecer submissão por fora, mas no céu ainda é rebelião. Toda vez que Deus fala, Ele não está apenas emitindo uma ordem, Ele está oferecendo um convite para a sua vontade, para o seu tempo, para a sua glória. E o tempo é importante. Não basta ir, mas ir quando Ele diz. A obediência com hesitação ainda pode levá-lo ao seu destino, mas custará algo no caminho. Paz, clareza, autoridade, alinhamento. Os escolhidos entendem que a obediência parcial ainda é desobediência. Que o tempo de Deus é tão sagrado quanto a própria ordem. Abraão não esperou até ter um plano B. Deus falou e ele agiu. Ele não sabia para onde estava a ir, só sabia quem o estava a enviar. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado para ir, obedeceu e foi, mesmo sem saber para onde estava a ir. Essa é a obediência que Deus honra. Essa é a obediência que libera a próxima instrução. Não esperes para ver como as coisas se desenrolam, age porque Ele disse. E quanto mais esperas, mais espaço dás ao inimigo para semear medo, dúvida e desculpas.
Haverá momentos em que Deus te dirá para fazeres coisas que não fazem sentido, coisas que te desafiam, confrontam o teu conforto e destroem a tua lógica. Ele dir-te-á para largares antes que algo novo comece, para perdoares antes que um pedido de desculpas chegue, para dares quando te sentires vazio, para falares quando te sentires incompetente. E nesse momento, a tua carne hesitará, as tuas emoções negociarão, mas o teu espírito deve agir, porque a obediência não tem a ver com o que sentes, mas com o que sabes. E se sabes que Ele é Deus, então a tua resposta deve ser sim, mesmo quando o teu coração treme. Às vezes, o mais perigoso não é o que desobedeces, mas o tempo que demoras a obedecer. A janela se abre, a porta aparece, o Espírito fala e nós paramos, nós calculamos, nós atrasamos, e nesse atraso, perdemos momentos divinos. E se Pedro tivesse esperado antes de sair do barco? E se os discípulos tivessem esperado para largar as redes? E se Maria tivesse dito, deixa-me pensar sobre isso? A história teria sido diferente, porque a obediência atrasada remodela o destino. Há sempre um custo. Os escolhidos vivem com prontidão. Uma resposta sagrada. Os seus corações estão sintonizados com a voz de Deus, não por medo, mas por amor. Porque aprenderam que os seus mandamentos não são fardos, são convites para algo maior. Não precisam de todas as respostas, porque já resolveram uma coisa. A obediência é a sua postura. Não é algo que consideram, é algo que vivem. E não são apenas as coisas grandes que importam. São os pequenos impulsos, os empurrões silenciosos, a voz interior que diz, reza agora, liga-lhes, desliga isso, diz sim. Essas pequenas obediências preparam-te para as mais pesadas. Obediência sem demora não tem a ver com velocidade, tem a ver com alinhamento, tem a ver com seguir o ritmo de Deus, não o teu. Trata-se de confiar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando interrompe os teus planos. E esse tipo de confiança só cresce na intimidade. Quando conheces o coração dele, segues a sua voz. Mesmo quando o caminho está nebuloso, mesmo quando o resultado é incerto. Obedeces não porque vês o fim, mas porque viste-o. João 14,15 diz, se me amas, guarda os meus mandamentos. A obediência é amor em ação. É devoção com pernas. É o eco de um coração rendido que diz, não preciso de controlo, só preciso de ti. É assim que os escolhidos caminham. Não por cálculo, mas por convicção. Não por conforto, mas por vocação. E sim, a obediência terá um custo. Custar-te-á conforto, reputação, compreensão. As pessoas nem sempre compreenderão. Ser-te-á pedido que te afastes de coisas que parecem boas, mas que não são Deus. Que liberte coisas a que os outros se agarram, mas a tua vida não é tua. Foste marcado, e as pessoas marcadas movem-se de forma diferente. Não procuram validação, procuram obediência. Não seguem tendências, seguem o fogo. O inimigo sempre tentará distorcer a obediência em medo. Ele fará com que questiones o que Deus disse. Ele sussurrará, será que ele realmente quis dizer agora? E se estiveres errado? Espera até estares mais preparado. Mas os escolhidos sabem melhor. Eles sabem que o medo atrasa o que a fé exige. Que a hesitação é muitas vezes uma desobediência disfarçada. Por isso, eles agem. Mesmo quando é arriscado. Mesmo quando é caro. Porque a voz de Deus é mais preciosa do que o conforto do adiamento. Podes não te sentir pronto. Podes não te sentir digno. Mas se Deus falou, isso é suficiente. A tua função não é analisar. A tua função é obedecer. E quando o fazes, o próximo passo se revela. A provisão aparece. A força surge. A clareza chega. Os milagres seguem o movimento. E Deus sempre honra aquele que diz sim quando seria mais fácil dizer mais tarde. Portanto, quando Ele fala, não espere, mova-se, confie, obedeça, porque a bênção não está em ouvir, está em fazer. Não foste chamado para andar em entendimento, foste chamado para andar em obediência, sem demora.
Número 3. Dominar a arte do silêncio. Há uma força que não ruge, um poder que não empurra, uma confiança que não precisa provar-se. É silenciosa, não porque é fraca, mas porque é segura. Este é o tipo de silêncio que o céu reconhece. O tipo que descansa em Deus quando tudo à sua volta implora por uma reação. O tipo que não precisa defender, explicar ou responder a todas as vozes. Os escolhidos compreendem essa quietude. Eles aprendem desde cedo que existe uma linguagem que Deus só fala em silêncio. E para carregar o peso da sua presença, você deve dominar a arte do silêncio. Este não é o silêncio da apatia ou do medo. Não é passivo, é profundamente ativo. É uma quietude intencional, uma pausa sagrada, uma recusa em deixar que o barulho do mundo abafe o sussurro de Deus. Aqueles que são marcados não se apressam para ser ouvidos, eles esperam para ouvir. Eles não falam apenas para preencher o ar, eles falam quando o Espírito os liberta. Eles aprenderam que nem todas as batalhas exigem as suas palavras. Nem todas as situações exigem uma reação. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é ficar quieto. A quietude não é natural. A carne odeia-a. A carne quer explicar, reagir, controlar, ser vista, provar. Mas o Espírito convida-te para algo mais profundo, uma paz que fala mais alto do que o pânico, uma contenção que confunde os teus inimigos, uma quietude que protege a tua unção. Isaías 30:15 diz: na quietude e na confiança estará a tua força. Isso não é poético, é profético. A força nem sempre se parece com ação. Às vezes, parece contenção. Haverá momentos em que as pessoas irão julgá-lo mal. Elas irão interpretar mal o seu silêncio. Irão confundir a sua falta de resposta com fraqueza, passividade ou indiferença. Deixe-as. Os escolhidos não trocam a clareza pelo barulho. Eles não discutem para ganhar. Eles se posicionam para discernir. Eles entendem que a quietude não é esconder-se, é ouvir. É sintonizar o coração na frequência do céu e recusar-se a ser puxado para distrações disfarçadas de urgência. Jesus foi um exemplo disso. Quando ele estava diante de Pilatos e estava a ser acusado, mentido, caluniado, ele não se defendeu. Ele não revidou. Ele não explicou. Ele permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse palavras, mas porque não precisava delas. O seu propósito era mais forte do que as opiniões deles. A sua identidade não estava em julgamento, apenas a percepção que eles tinham dele. E a percepção nunca muda o propósito. Ele sabia quem era, por isso não precisava de falar apenas para ser compreendido. Há um peso que o silêncio carrega. Uma disciplina divina que marca os maduros. É a disciplina de dar um passo atrás em vez de atacar, de esperar em vez de se precipitar, de confiar em vez de discutir. E essa disciplina só cresce no lugar secreto. Não se aprende a quietude nos palcos. Aprende-se no silêncio da oração. Nos momentos em que se quer publicar, responder ou explicar, e o Espírito Santo sussurra: fica quieto. Deixa-me falar por ti. É preciso força para ficar em silêncio quando o teu nome está a ser arrastado. É preciso maturidade para não dizer nada quando os teus motivos estão a ser questionados. Mas se és verdadeiramente escolhido, vais compreender que Deus é o teu defensor. Ele não precisa da tua defesa, ele precisa da tua obediência. Ele não precisa que a tua voz seja alta, ele precisa que os teus ouvidos estejam abertos. E quando permaneces em silêncio diante dos homens, Deus fala mais alto em teu favor. Há um tempo para falar, sim. Um tempo para declarar a verdade, para proclamar, para clamar em alta voz. Mas mesmo isso deve vir de um lugar de quietude. Não falas porque foste provocado. Falas porque o Espírito moveu algo dentro de ti. Não agis porque a pressão exige isso. Agis porque a presença te guia. E se não aprenderes o ritmo da quietude, viverás em reação. Confundirás impulso com movimento, emoção com obediência. O mundo em que vivemos valoriza o barulho. Ele recompensa a reação. Ele prospera na velocidade e no som. Mas o reino se move de maneira diferente.
Deus fala em sussurros. Ele guia na quietude. Ele esconde a sua voz em momentos de silêncio, para que apenas os famintos a encontrem. É por isso que os escolhidos vivem de maneira diferente. Eles abrandam quando os outros aceleram. Eles recuam quando os outros avançam. Não porque são passivos, mas porque ouviram algo mais profundo. Algo eterno. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz: aquietai-vos e sintam. Diz: aquietai-vos e sabei. Há coisas que nunca saberás até te aquietares. Há revelações à tua espera na tua contenção. Há clareza escondida no teu silêncio. Queres discernir a próxima estação? Fica quieto. Queres ouvir a voz de Deus novamente? Fica em silêncio. Quanto mais barulho deixares entrar, menos claramente o ouvirás. E os escolhidos devem sempre proteger a frequência da voz de Deus. O silêncio não é a ausência de poder, é a prova dele. Mostra que estás ancorado, enraizado. Não te deixas influenciar pelos elogios nem abalar pelas críticas. Quando Deus vê que dominaste a arte da quietude, Ele sabe que pode confiar em ti com o som. Ele sabe que pode confiar em ti com a estratégia. Porque aqueles que esperam por Ele nunca se movem em vão. Portanto, protege a tua paz. Guarda o teu silêncio. Resista à vontade de falar quando Deus o chama para ouvir. Há autoridade na sua quietude. Há avanço na sua calma. Você foi marcado. Mas para carregar o peso da marca, você deve aprender a se mover no ritmo do céu. E às vezes, isso significa ficar parado, não dizer nada e deixar Deus ser Deus. Número 4. Viver uma vida em jejum. Há uma profundidade em Deus que não pode ser acessada casualmente. Um peso de glória que não repousará sobre uma vida cheia de indulgência. Os escolhidos entendem isso, não porque são melhores, mas porque são chamados a carregar algo sagrado. E coisas sagradas requerem um vaso consagrado. É por isso que aqueles que são marcados por Deus são atraídos para um estilo de vida que nega a carne para alimentar o espírito. Não uma vez, não ocasionalmente, mas continuamente. É isso que significa viver uma vida em jejum, não apenas passar sem comida, mas escolher a rendição em vez da satisfação, a disciplina em vez do desejo e a presença em vez do prazer. Jejuar não é uma performance, não é uma caixa de seleção religiosa ou uma greve de fome para chamar a atenção de Deus. É uma postura, um posicionamento do coração que diz: Deus, eu quero-te mais do que quero isto. É o clamor dos escolhidos, daqueles que provaram o mundo e o encontraram vazio, que provaram a Ele e descobriram que sempre há mais. Uma vida em jejum diz não ao desnecessário para poder dizer sim ao eterno. Não se trata de ganhar poder, mas de remover o ruído. Trata-se de abrir espaço para que o peso de Deus descanse. Não se vive uma vida de jejum porque se é forte. Vive-se porque se sabe como a alma pode distrair-se facilmente. Como o fogo pode apagar-se facilmente. Como o fio pode embotar-se. Como a fome pode desaparecer. A vida de jejum mantém-nos alertas. Acalma os desejos que competem pela nossa devoção. Baixa o volume da nossa carne para que possamos ouvir o sussurro do Espírito. Não é apenas o que não fazes, é o que te tornas nesse processo. Um vaso esvaziado de ti mesmo, para que Deus possa te encher de si mesmo. Jesus viveu assim. Antes de entrar no ministério público, ele jejuou por 40 dias, não por dever religioso, mas por preparação divina. E o Espírito o levou a esse jejum, porque o verdadeiro jejum não nasce da pressão, nasce do impulso. É guiado pelo Espírito e cheio de propósito. O deserto não foi um castigo, foi um campo de provas. Naquela fome, ele encontrou poder. Naquele silêncio, ele ouviu clareza. E quando o inimigo veio, Jesus não respondeu com emoção. Ele respondeu com a palavra. O jejum o fortaleceu. E os escolhidos devem ser fortalecidos. Vivemos num mundo que celebra o consumo, mais barulho, mais prazer, mais conforto. Mas o reino celebra a rendição. O reino valoriza a diminuição. João 3,30 diz:
Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. E a diminuição não acontece por acaso, acontece por escolha. Uma vida em jejum é essa escolha, todos os dias. Escolher menos de si mesmo para que possa haver mais dele, e não apenas em emergências, não apenas em janeiro, mas em todas as estações, a partir do amor, não do legalismo, a partir da fome, não do hábito. O jejum quebra coisas em ti: orgulho, direito, impaciência. Ele expõe o que ainda está vivo na tua carne e convida Deus a lidar com isso. Ele te humilha sem te humilhar. Ele te estica sem te quebrar. Começas a ver quantas vezes alimentaste o teu conforto em vez do teu chamado. Quantas vezes distraíste a tua alma em vez de desenvolvê-la. E Deus, na sua misericórdia, encontra-te aí, não com vergonha, mas com graça. Ele vê a fome, mesmo quando é desajeitada. Ele honra o sacrifício mesmo quando é pequeno. Ele aparece para aquele que o escolhe. Mas não te enganes, a vida em jejum é cara. Vai separar-te. Vai tornar-te estranho para o mundo. As pessoas questionarão a tua intensidade. Não compreenderão porque dizes não quando elas dizem sim. Porque te afastas quando tudo à tua volta diz para avançares. Mas não foste chamado para ser compreendido. Foste chamado para ser consagrado. Foste chamado para carregar algo sagrado. E coisas sagradas não podem ser seguradas com mãos sujas. Não podes carregar a glória e agarrar-te ao conforto. Algo tem de ser abandonado. Haverá dias em que te sentirás fraco, cansado, invisível. Mas nesses momentos, lembra-te disto. Deus não te pede para jejuar para te punir. Ele convida-te a jejuar para te preparar. Ele está a preparar-te, a esvaziar-te para que Ele possa derramar-se sobre ti. A tirar as tuas distrações para que possas finalmente ouvir o que Ele tem dito o tempo todo. A vida em jejum limpa a névoa, alinha o teu coração com o ritmo do céu. Te desacelera para que possas caminhar em sintonia com o Espírito. Mateus 6:17-18 diz: Mas quando jejuardes, ungei a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que estás a jejuar, mas ao teu Pai. E teu Pai, que vê o que está feito em segredo, te recompensará. Deus vê o que os outros não veem. Ele vê o não silencioso, a rendição privada, a fome não expressa. E Ele recompensa isso, nem sempre com coisas, mas com Ele próprio. E essa é a verdadeira recompensa do jejum: não poder, não promoção, mas presença. Mais dele. Tu foste marcado, e a marca requer disciplina. Tu não podes carregar o que os outros carregam quando és chamado a carregar a glória. Tu não podes comer o que eles comem, satisfazer os desejos deles, viver como eles vivem. Tu não foste feito para a facilidade. Tu foste feito para o encontro. E a vida em jejum, mantém-te pronto para isso. Mantém o teu espírito sintonizado. O teu coração fica suave. O teu altar fica em chamas. Jejuem. Vivam rendidos. Afastem o prato. Desliguem o barulho. Digam não ao que entorpece o vosso espírito. Não porque têm de o fazer, mas porque podem. Porque há mais de Deus para ser encontrado, e vocês recusam-se a perder isso. Deixem a vossa vida ser o jejum. Deixem a vossa obediência ser a oferta. Deixem a vossa fome levar-vos para casa. Número 5. Guardar a porta dos seus olhos e ouvidos. Há uma razão pela qual Deus lhe deu portas. Porque o que entra tem o poder de moldar o que sai. Os olhos e os ouvidos não são apenas partes do seu corpo. São portas espirituais. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa de tocar nas suas mãos se puder inundar as suas portas. Ele não precisa de impedir o seu chamado se puder enfraquecer o seu foco. Os escolhidos aprendem cedo que devem guardar os seus portões como guerreiros na muralha, não porque têm medo do mundo, mas porque estão conscientes do peso que carregam. Não se pode viver uma vida consagrada enquanto se alimenta a alma com contaminação. O que se vê, o que se ouve, o que se permite entrar na atmosfera do coração, essas coisas importam. Porque o inimigo nem sempre ataca com violência. Às vezes,
Ele ataca com distrações disfarçadas de entretenimento. Às vezes, ele envia espíritos através de histórias. Ele tece mentiras através de melodias. Ele planta sementes através do diálogo. E sem perceber, tu estás a digerir o que mais tarde irá guerrear contra o teu destino. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque tudo o que fazes vem dele. Mas como guardas o teu coração? Guardando as portas que conduzem a ele. O mundo tentará convencê-lo de que você é muito profundo, muito sensível, muito intenso, que é apenas uma música, apenas um espetáculo, apenas uma piada. Mas você sabe que não é assim. Porque quando você é marcado por Deus, a sensibilidade não é fraqueza, é proteção. O que os outros conseguem lidar sem consequências pode poluir o seu espírito. O que os outros consomem casualmente pode bloquear o seu discernimento. E isso não é escravidão, é sabedoria. Porque uma vez que ouviste a voz dele claramente, nunca mais queres voltar ao ruído. Uma vez que provaste a pureza, o compromisso deixa um gosto amargo. Não é legalismo dizer não, é amor. Amor pelo que Deus depositou em ti. Amor pela presença que estás desesperado para proteger. Os escolhidos não evitam as coisas por medo. Eles evitam-nas por desejo. Desejo por uma conexão mais profunda. Desejo de permanecer alinhado. Desejo de permanecer alerta. Não se trata de fingir ser santo, trata-se de permanecer íntegro. Porque o que entra pelos teus portões não é apenas uma visita, é algo que se constrói. Começa a construir pensamentos, a despertar emoções, a criar desejos. E antes que te apercebas, estás a alimentar coisas que nunca pertenceram ao teu espírito. Jesus nos alertou sobre o poder dos olhos. Mateus 6:22 diz: o olho é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem saudáveis, todo o teu corpo será cheio de luz. O que olhas determina o que caminhas. Se os teus olhos estão fixos na escuridão, não te surpreendas quando a tua fé começar a vacilar. Se os teus ouvidos estão cheios de compromissos, não te perguntes por que as tuas convicções parecem fracas. A luz não pode habitar onde a escuridão é bem-vinda. E Deus não vai competir com o que escolheste consumir. Tens de te tornar um guardião, ousado, intencional, sem vergonha. Tens de escolher o que entra. Controla o que absorves como se a tua vida dependesse disso, porque depende. Se o inimigo não conseguir impedir o teu propósito, ele tentará envenenar o teu processo. Ele enviará dúvidas através de conversas. Ele introduzirá medo através das manchetes. Ele enfraquecerá a tua fome através de entretenimento fútil. E logo, tu nem saberás por que o teu fogo parece fraco. Não perceberás que o que tens assistido agora está sussurrando para a tua identidade. Que o que tens ouvido agora está a escrever as tuas decisões. Mas o Espírito te alertará. Ele sussurrará: desliga isso. Não assista a isso. Não ouve isso. Não porque ele quer controlar-te, mas porque ele quer proteger-te. Ele vê a guerra por trás das imagens. Ele ouve a agenda nas letras das músicas. Ele sabe que o inimigo é sutil e está a tentar manter a tua alma limpa. Ouve quando ele fala. Obedece quando ele te convence. Porque cada pequena obediência é um passo mais profundo na sua presença. Quanto mais consagrado te tornares, mais protegido deves estar. Não paranoico, mas protegido. Porque sabes o que está em jogo. Sabes o quanto a clareza é cara. Sabes o quanto a paz é valiosa. E não a trocarias por um espetáculo, uma música ou um scroll. Os escolhidos não brincam com os seus portões. Estabelecem limites que parecem extremos para os outros, mas que são como oxigênio para a sua alma. Apagam o que precisa de ser apagado. Afastam-se de conversas que os esgotam. Mudam de canal, de playlist, de círculo, o que for necessário para proteger a presença. Isto não significa que vives com medo ou isolado. Significa que vives com intenção. Significa que te perguntas: isto torna-me mais sensível a Deus ou mais insensível a Ele? Isto agita o meu espírito ou apenas estimula a minha carne? Os escolhidos não procuram permissão, procuram pureza. Não perguntam:
Isto é pecado? Perguntam. Isto ajuda-me a manter-me alinhado, porque nem tudo o que é permitido é benéfico. Nem tudo o que é permitido é lucrativo. E quando carregas um destino, não te contentas com o que é permitido, persegues o que é ungido. Portanto, guarda as tuas portas. Sê feroz com o que entra nos teus olhos e ouvidos. Não precisas de tudo o que o mundo tem para oferecer. Só precisas do que mantém a tua alma desperta. A marca que carregas é demasiado sagrada para ser partilhada com as trevas. A voz que segues é demasiado preciosa para ser abafada. Chegaste demasiado longe para te tornares apático agora. Mantém-te alerta. Mantém-te limpo. Mantém-te sensível. As tuas portas são importantes, porque o que entra acabará por sair. E a tua vida deve libertar glória, não lixo. Deixa que o céu te encontre protegido. Deixa que o Espírito te encontre limpo. Número 6. Submeter-se à autoridade e correção divinas. A submissão não é natural para a carne. Tudo na nossa natureza humana resiste a ela. Queremos autonomia, queremos controlo, queremos ser guiados pelo nosso próprio entendimento, validados pela nossa própria sabedoria e não corrigidos por ninguém. Mas no reino de Deus, a submissão não é fraqueza, é alinhamento. É assim que os escolhidos permanecem protegidos. É assim que permanecem dispostos a aprender. Porque ser marcado não significa estar isento de responsabilidade. Na verdade, quanto mais carregas, mais correção precisarás. Quanto mais elevada for a tua vocação, mais profunda deve ser a tua submissão. Deus nunca pretendeu que cumprisses o teu propósito isoladamente. Ele nunca te concebeu para seres a tua própria bússola espiritual. Ele coloca vozes na tua vida, vozes de autoridade, vozes de sabedoria, vozes de proteção, não para te controlar, mas para te ancorar. Porque os escolhidos não podem se dar ao luxo de se desviar. Um dom descoberto torna-se um dom vulnerável. Um dom que recusa correção torna-se um perigo para si mesmo. É por isso que o céu envolve os marcados com uma estrutura divina, não como uma gaiola, mas como um corrimão. Não é para limitar os seus movimentos, mas para preservar o seu impulso. Quando Deus coloca a autoridade divina sobre a sua vida, Ele não está a pedir que adore o homem. Ele está a convidá-lo a honrar a sua estrutura. O vaso pode ter falhas, mas o princípio é divino. Honra não significa obediência cega. Significa uma postura aberta. Significa que está disposto a ser guiado, a ser ensinado, e sim, a ser corrigido. Porque a correção é um presente, é amor em ação. Hebreus 12:6 diz: O Senhor disciplina aqueles que ama e castiga todos aqueles que aceita como filhos. Se Deus te ama, Ele te corrigirá. E se tu és verdadeiramente seu, não fugirás disso, mas te apoiarás nisso. Haverá momentos em que a correção doerá. Quando ela confrontar algo em ti que quer se levantar e se defender. Quando o teu ego quiser justificar, explicar, recuar. Mas a submissão diz: mesmo que doa, confio no processo. Mesmo que não compreenda, ficarei sob a cobertura. Esse tipo de humildade não vem da insegurança, vem da maturidade. Vem de saber que o teu crescimento é mais importante do que o teu conforto. Que ser refinado é mais valioso do que estar certo. Davi foi escolhido, ungido e favorecido, mas também era submisso. Mesmo quando Saul era injusto. Mesmo quando a correção veio através dos profetas. Mesmo quando isso expôs o seu pecado. Davi não rejeitou, ele se arrependeu. Ele não se desviou, ele recebeu. E é por isso que Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Não porque Davi era perfeito, mas porque ele foi formado. Ele permitiu que Deus o moldasse por meio da autoridade, da repreensão, da disciplina. E aqueles que levarão a glória nesta geração devem fazer o mesmo. Não há maturidade espiritual sem submissão. Não há autoridade verdadeira sem responsabilidade. O inimigo adora isolar os talentosos. Diz-lhes que não precisam de cobertura, que superaram a liderança, que a correção é legalismo. Mas o que ele está realmente a fazer é prepará-los para a queda. Porque o dom sem orientação acabará por implodir. O chamado sem conselho se desviará do curso.
Os escolhidos devem aprender a discernir as vozes que Deus colocou em suas vidas. E então, eles devem escolher a humildade, porque a humildade é o que o mantém sob a nuvem da graça. Submeter-se à autoridade divina não significa tornar-se passivo. Significa tornar-se plantado. Significa escolher a profundidade em vez da visibilidade. Significa confiar que Deus fala através das pessoas, não apenas diretamente a si. E às vezes, essas pessoas verão pontos cegos que ignoraste. Elas desafiarão áreas que escondeste. Elas falarão com a versão de ti que Deus está a moldar, não com aquela com a qual te sentes confortável. E quando esse momento chegar, a tua resposta será mais importante do que imaginas. Porque a forma como respondes à correção revela a verdadeira postura do teu coração. A correção divina não deve fazer-te ficar na defensiva, deve tornar-te mais profundo, deve levar-te à oração, deve levar-te ao arrependimento, deve produzir em ti o tipo de caráter que pode levar o chamado sem corrupção. Os escolhidos devem ser capazes de ouvir não sem se ofenderem. Devem ser capazes de aceitar repreensões e ainda assim permanecer fiéis. Porque se não pode ser pastoreado, não pode ser confiado às pessoas. Se não pode ser corrigido, não pode ser promovido. Portanto, permaneça sob a cobertura. Permaneça aberto à correção. Honre as vozes que Deus colocou na sua vida. Não precisa concordar com tudo para receber algo. Não precisa entender todas as instruções para andar em obediência. Os escolhidos vivem de maneira diferente. Eles não buscam plataformas. Eles buscam pureza. Eles não buscam aplausos. Eles buscam alinhamento. E esse alinhamento requer submissão. Não por medo, mas por reverência. Não porque são fracos, mas porque foram marcados. Deixa Deus quebrar o orgulho. Deixa-o suavizar a tua resistência. Deixa-o usar a autoridade à tua volta para fazer crescer a unção dentro de ti. Porque não foste chamado apenas para carregar a marca, foste chamado para carregá-la bem. E a submissão é o solo onde começa a mordomia. Número 7. Busca a santidade em vez do hype. A santidade nunca foi popular. Não é tendência. Não esgota arenas. Não grita por atenção nem implora para ser vista. Não é barulhenta. Não é glamourosa, mas é poderosa. E para os escolhidos, é inegociável. Porque enquanto o mundo persegue o hype, o céu responde à santidade. O hype atrai multidões, a santidade atrai Deus. E quando és marcado por ele, aprendes rapidamente que o que precisas não está nos aplausos. Está no altar. Não está nos seguidores. Está no fogo. A era em que vivemos ama mais a imagem do que a substância. Dominamos a arte da apresentação. Sabemos como parecer ungidos, falar como se estivéssemos num avivamento, postar como se fôssemos gloriosos, mas por dentro estamos vazios. Estamos ocupados a construir plataformas que Deus nunca pediu, a subir em palcos que o nosso caráter não consegue sustentar, a implorar por influência quando perdemos a intimidade. Mas a santidade é diferente. Ela não inflama, ela purifica. Ela não entretém, ela transforma. A santidade diz não quando o hype diz sim. Ela te puxa para fora quando a multidão tenta te puxar para dentro. E ela mantém a tua alma alinhada quando tudo ao teu redor está buscando mais do mundo. Podes fingir ter dons, podes imitar o carisma, podes ensaiar a paixão, mas não podes falsificar a pureza. Ela deixa em ti uma fragrância que o entusiasmo não pode fabricar. A santidade custa o que o entusiasmo evita: a tua rendição, a tua carne, a tua privacidade, o teu orgulho. Ela penetra profundamente nos lugares que o desempenho não consegue alcançar e faz as perguntas difíceis. Estás realmente a caminhar com Deus ou apenas a usar o nome dele para construir o teu próprio nome? Estás verdadeiramente submetido ou apenas bem-sucedido pelos padrões humanos? Os escolhidos não querem apenas ser vistos como espirituais, eles querem ser considerados fiéis. E a santidade é o caminho. Hebreus 12:14 diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor.
não apenas na eternidade, mas no agora. Não podes ver claramente se o teu coração está obscurecido pelo compromisso. Não podes discernir se o teu espírito está entorpecido pelo pecado. E o pecado nem sempre aparece com um rugido, ele vem lentamente, disfarçado de justificação. Ele vai convencer-te de que a proximidade com Deus é opcional. Essa convicção é legalismo, que podes ter o fruto da consagração sem a raiz do arrependimento. Mas a santidade não é escravidão, não é vergonha, é liberdade, é alegria, é poder que flui da pureza. Santidade não é olhar para os outros com superioridade, é ser separado para Deus. Não se trata de regras, mas de relacionamento. É dizer: Deus, se isso te entristece, eu não quero. Se isso interrompe a tua voz, não vale a pena. Se isso apaga o meu fogo, eu desisto. Os escolhidos não se impressionam com o hype, porque sabem como ele é passageiro. Eles sentiram a diferença entre momentos emocionais e encontros sagrados. Eles sabem que quando a multidão se for e as luzes se apagarem, apenas uma coisa os manterá: a presença dele. E a presença dele requer santidade. Você não busca a santidade para ganhar o amor de Deus. Você a busca porque o ama, porque você não suporta a ideia da distância, porque a proximidade dele é a tua necessidade. O entusiasmo pode dar-te seguidores, mas a santidade dará-te autoridade. O entusiasmo pode dar-te atenção, mas a santidade dará-te óleo. E a diferença é eterna. Deus não unge aqueles que se esforçam para ser populares. Ele unge aqueles que se esforçam para ser puros. E a pureza nunca será fácil. Vai custar-te tudo o que a tua carne ama, mas em troca, ganharás tudo o que o teu espírito deseja. Haverá épocas em que te sentirás invisível, quando outros serão celebrados e tu serás chamado a ficar escondido. Quando parecer que ninguém vê o teu sacrifício ou ouve o teu sim. Mas a santidade nem sempre é barulhenta. Às vezes, parece recusar uma oportunidade porque não está alinhada com a voz de Deus. Às vezes, parece afastar-se de conexões que alimentam o teu ego, mas matam a tua alma. Ah,